que quer dizer isso? A gente vai trabalhar em manequim. Ah, professor, mas eu não vou fazer PPR. A gente vai combinar aqui, né, que a parte clínica a gente pode ver na ESAB 5, né, que a gente também ministra a aula lá e organiza lá, inclusive com auxílio da professora Thalita também, né, que são os dois professores encarregados pela cadeira de prótese da faculdade. Tá? Então, a Ciro 1 é a prótese parcial removível. Tá? Então, a gente vai trabalhar em trios, né? O nosso paciente é o manequim, é o mesmo manequim de dentística, tá? Aquele manequim de dentística a gente vai modificar, vai preparar o manequim para vocês. E vocês vão confeccionar a prótese parcial removível em manequim, tá? A gente entende que a falta desse processo levou ao insucesso da formação de alguns profissionais dentro da faculdade, né? Pela falta de planejamento, o cara chegava fazendo impaciente, tinha muito detalhezinho que não sabia, que a gente via a necessidade de fazer em laboratório, né? Então a gente pensou dessa forma. Então, ó, vamos fazer laboratorial, trabalhar laboratorial agora, e aí na oportunidade ESAB 5, na clínica integrada, né, a gente trabalha com o paciente, se for o caso, né. Trabalharemos em trio, né, para que isso é determinação há muito tempo na faculdade, os procedimentos são normais, a gente vai fazer todo o procedimento que faria na boca do paciente, salvo alguns detalhes, né? E aí a gente vai conseguir ver um conteúdo completo, um conteúdo redondo, um conteúdo que vai agregar muito intelectualmente e profissionalmente vocês, né? Porque, assim, quando se fala em prótese, prótese, eu não quero prótese, prótese é ruim, é chato, mas a prótese é o dia a dia do consultório aí fora, né? Quem sai e começa a atender, né, indiscriminadamente, assim, não tem um fluxo, um local exato, né, vai atender para os outros, vai atender em região popular, o cara tem que fazer prótese, né, e ele tem que saber fazer prótese, porque aparece muita prótese para fazer. Então, prótese ajuda muito a te sustentar, né, o teu sonho, né, financeiramente falando. Ela ajuda bastante no início da carreira. Então, é interessante que você saiba fazer um mínimo, né, porque existe sim complicações grandes dentro da prótese, mas aí você precisa saber o mínimo possível, né? Precisa entender, planejar, indicar, bem indicar, né? E, enfim. A prótese parcial removível, ela vai seguir um cronograma, né? Que a PPR vai seguir um cronograma. O cronograma é esse aqui, né? Todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Deixa eu colocar em modo de leitura aqui, fica bem pronto. Ó, o que é que temos aqui? Hoje, quarta-feira, né, dia 24, né? A gente está apresentando a disciplina, né? Estamos fazendo aí toda a parte inicial. A gente vai tentar aqui, né, passar indicações e contraindicações. Princípios biomecânicos está aqui, mas ele vai entrar junto na segunda aula aqui, tá? Semana que vem. A classificação dos arcos parcialmente adentros, a gente vai comentar hoje aqui, após indicações e contraindicações. E aí, na próxima aula, a gente vê princípios biomecânicos. Aí, depois de princípios biomecânicos, a gente vai conversar sobre constituintes, elementos constituintes de prótese na semana que vem, tá? Dia 10/3, a gente vai trabalhar a teoria ainda, né? Teoria, a gente vai conversar sobre preparo de boca, né? Fase curativa e protética, e falar de moldagem PPR, né? Dia 17 de março,
É uma clínica laboratório, né? A gente vai organizar os modelos de estudo, né? Uma moldagem inicial chamada moldagem anatômica ou de estudo, que vai ser feita em manequim. Tá? A gente vai preparar o manequim de vocês. Para isso a gente vai necessitar do manequim, né? Ah, professor, meu manequim não está completo os dentes. Ótimo, que bom, né? Ele já serve, já está indicado para ser usado para PPR, tá? A gente vai precisar que você leve ser utilidade, né? Enfim, uma série de materiais que eu já vou passar para vocês a lista de materiais, tá? Dia 24 de março, a gente vai ter a aula de teoria, né, teórica de delineamento e planejamento, tá? Deixa eu só adicionar a galera aqui, não sei por que não está automático isso aqui. Então, delineamento, planejamento e desenho das PPRs, né? E aí depois, com o modelo já em mãos, depois da teoria dada, a gente vai fazer o laboratório disso, tá? Já vou te explicar do que vai precisar para isso aqui. Né? Como a gente não consegue fazer tudo numa aula, dia 24 de março, a gente vai para a semana seguinte, termina esse delineamento e vai fazer confecção de guias de transferência em restaurações e planos guia, né? Isso daí são fases da PPR que são necessárias, então a gente vai fazer isso daí. Aí, ó, dia 7 de abril, tá? A gente vai ter provavelmente a B1, né, a avaliação institucional. A data é não confirmada ainda, porque, né, a gente, às vezes pode variar dentro do calendário acadêmico, né? Mas aí seria nessa semana, teoricamente, né? O que está previsto, pelo menos no calendário acadêmico, é isso. Avaliação nessa semana aí, do dia 7 de abril. Depois da avaliação, dia 14 de abril, a gente entra com a fase laboratorial de moldagem de trabalho, tá? Dia 21 de abril, feriado, beleza? Feriado, dia de Tiradentes, né? Dia 28 de abril, aí é a teoria, fase laboratorial de confecção e prova da infraestrutura metálica da PPR, seleção de dentes e registro intermaxilar, tá? Seleção de dentes e registro intermaxilar. Fases laboratoriais, seroplastia, caracterização e acridização. Isso daqui é a mesma coisa da prótese total, né? É uma aula que eu acho que eu vou dar na prótese total para vocês, para a gente economizar tempo. Depois, controle e ajuste de orientações. Essa é uma segunda aula aí. Acho que é isso aí, né? Ó, aí dia 5 de maio, a gente vai provar essa infraestrutura metálica, essa infraestrutura é feita em laboratório, né? Feita pelo protético. Vai ter tempo para que se prove isso, né? Porque você vai fazer a moldagem de trabalho aqui, ó, dia 14, aí vai ter uma semana, vai ter feriado, depois outra semana vai ser teoria, aí 2 semanas depois vai ser a clínica, né, o laboratório de prova dessa estrutura metálica no manequim. Tá? Então, vai ter um período grande aí que foi planejado para que o laboratório trabalhe e entregue para vocês essa estrutura metálica. Tá? Dia 12 de 5 de maio, a gente vai ter prova de montagem dos dentes e seleção de gengiva artificial. Isso faz parte aí né, da montagem da prótese parcial removível e da total também. Né? Inclusive, essa aula, acredito que ela vai ser junto com a total também, que são aulas que são muito parecidas, né? São iguais praticamente. E aí a gente vai, de repente, aproveitar essa aula, né, esse dia dessa aula, para fazer clínica ou coisa parecida, né? Ou então dá até aula de prótese total aqui. A gente vai pensar ainda direitinho.
como é que vai fazer para vocês. Dia 19 de maio, atividade pré-aula. Elaborar a carta de orientação para o paciente, entregar para o paciente, entrega da prótese, ajustes e orientação. Né? Isso aqui é uma fase mais clínica, né? Trabalhando com o paciente. Mas aí a gente já vai treinar, tendo em vista que a gente vai se planejar e fazer isso daí futuramente. Tá? Aí tem uma semana livre aqui, né? Porque a gente já finalizou o conteúdo, provavelmente já finalizou também as próteses. E aí a gente entra na fase de avaliação B2, né? Dia 2 de junho, a segunda avaliação bimestral, né? A segunda avaliação oficial, isso daí é uma data prevista, né? Não está confirmada ainda, tá? A vista de prova está aqui, mas provavelmente ela vai ser feita no outro dia, né? Na outra semana, dia 9/6. Aí, posteriormente, vem a fase de avaliação de segunda chamada e exame final. Ok? Gente, esse material aqui, o cronograma, ele já está disponível lá no AVA para vocês, entendeu? Já está disponível no AVA. Né? Já coloquei um roteiro de PPR lá que a gente vai conversar muito sobre ele aí, tá? Professor. Oi, bom dia. Bom dia. Muita gente está sem acesso ao AVA ainda. O senhor pode passar pelo WhatsApp para a gente? Eu vou passar por e-mail. Tá bom. Mas assim, pessoal, a gente tem que ver isso daí, né? Mas parece que o AVA já está liberadozão, viu? Acho que é questão de ajustar aí a galera aí, né? Só que a gente ainda está sem coordenador, ainda está sem essa organizacional, mas eu não sei como é que é feito o ajuste também. Né? É bom dar uma corridinha aí, porque assim, o AVA já está voando, sabe? O AVA já está voando. A gente já publicou aí até o segundo encontro, né? Coisa que é bem comum de se ver. A gente já foi todo planejado. A matéria já está toda organizada há muito tempo já dessa disciplina. E aí é bom a galera já procurar, já tá tudo lá, tá? Eu vou disponibilizar o cronograma e a lista aí por e-mail. Depois a Gislaine vai me passar o e-mail para passar para a galera, né? E as aulas vocês vão pegar lá, tá? Não tem como ficar passando as aulas que o volume é muito grande, não tenho memória suficiente no computador, tá tudo disponível no AVA para mim. Vamos lá. O que a gente vai conversar agora? Sobre a lista de material, né? Então, essa lista de material, né? O básico, vocês têm muita coisa básica aqui, né? A gente vai precisar aqui de alginato, né? Detalhe, alginato, existem várias marcas, tá, pessoal? A gente vai fazer em manequim. Tudo bem, pode ser uma marca mais barata e tal. Até pode, tá? Mas a gente sugere, né? Não obriga, sugere que vocês já comecem a se habituar com materiais de qualidade um pouquinho melhor, tá? Por quê? Porque é inerente à profissão, né? Trabalho com materiais, por exemplo, alginato de uma qualidade melhor, porque alginato, existe muito alginato vagabundo no mercado, né? Alginato que dá raiva de trabalhar. Primeiro porque ele não espatula direito, tem contração muito exagerada, e aí você pode ter um problema, né, de alteração de modelo, alteração, né, devido à alteração do alginato. Então a gente vai sugerir para vocês algumas marcas melhorzinhas, né, de alginato, para que a gente trabalhe aí com um pouquinho mais de qualidade, tá? A ficha, tudo isso daí está tudo disponível no AVA, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês aqui. Vou pegar o e-mail e vou enviar isso daí para vocês, né? Detalhe, o alginato ele tem que ter obrigatoriamente o medidor e o dosificador da marca, tá?
Isso daí é fundamental, tá, pessoal? Para a gente ter qualidade no nossos trabalhos, nas nossas produções, é importante que você tenha o material e o dispositivo para que use esse material com qualidade, com eficiência, tá? Então, o alginato, ele tem, né, o medidor e o dosificador, né? Antigamente já vendia um junto, agora não, né? Parece que para ganhar mais dinheiro os caras vendem separado, né? Medidor e dosificador e o alginato separado. Detalhe, tem que ser da mesma marca. Se você vai comprar alginato do tipo Geotrat, tem que ser o medidor e o dosificador do Geotrat, tá? Se você for comprar Hidrogun, né, ou Plastalgin, enfim, são os alginatos que são mais comuns aí, em uma qualidade um pouquinho melhor, né? Você tem que comprar o medidor e o dosificador da marca, porque senão vai dar errado, tá bom? Kit silicone de condensação, né? Isso daqui é uma fase que a gente vai usar, chama da moldagem de trabalho, mas aí a gente não vai fazer essa moldagem de trabalho com esse material na Ciro 1, mas na Ciro 2 sim. Então, a lista é muito parecida, praticamente a mesma lista, tanto que a gente coloca aqui disciplina Ciro 1 e Ciro 2, né? PPR, PT, mesmo materiais, tá? Adesivo de moldeira, né? Isso daqui é para Ciro 2. Gesso especial, né? Gesso pera. Zocalador superior e inferior. Plástico bolha. Esse kit acadêmico aqui, gente, tá American Burst, mas eu vou sugerir para vocês o mais em conta e melhor, tá? Existe um kit acadêmico da Jota, que vende aí na nossa Jota, inclusive já acabou, porque ele é muito bom de preço e ele é infinitamente superior a essa marca da American Burns. Tá? É o kit da Jota. Eu vou mudar, quando eu enviar para vocês daqui, eu mando já essa alteração, tá? Lapiseira de 5 milímetros, lápis vermelho, pincéis 0, 3 e 4, estilete de lâminas descartáveis e lâminas para reposição. Isso daqui é fundamental, viu, gente? A gente usa muito estilete na clínica de prótese, tá? Isqueiro ou fósforo, ou maçarico, quem tiver, né? Régua de plástico flexível de 20 centímetros. Material para isolamento absoluto e relativo, caso vocês fossem atender a realização de procedimentos do tipo resina para ganhar retenção, fazer contorno, seria necessário o uso aí de material para isolamento absoluto, tá? Fio dental, compasso de Will, régua Fox, isso daqui para Ciro 2, tá? Placa de Monson ou curva de Spear, também para Ciro 2. Isolante Celac, né? Esse isolante ele parou de fabricar, gente, mas qualquer outro isolante serve aí, tá? Para gesso. É isolante para gesso Celac, tá? Material para restauração, né? No caso dentística, raspagem, que isso daí faz parte dos procedimentos de preparo do paciente antes de fazer, né, a prótese, né? No caso, a gente vai trabalhar com laboratório, então não tem a necessidade de fazer, tá? Tesoura, lamparina, álcool 70, né, pulverizador, o álcool 92 ou 96, né, para a lamparina. Álcool 70 não pega fogo na lamparina, fique bem claro isso daí, gente, tá? Não adianta que álcool 70 não funciona na lamparina. Tá funcionando mal para corona, mas nem para lamparina, né? Espátula Lecron, espátula 7, espátula 24, 36 e 31, né? O kit de espátulas básico para prótese, tanto total quanto PPR. Jogo de moldeiras perfuradas de alumínio para pacientes dentados, né? Paciente dentado, paciente que tem dente, né? Então, jogo de moldeiras de alumínio, tá ok? Então, moldeiras de alumínio para pacientes dentados. Jogo de moldeiras perfuradas de alumínio tipo HLR para desdentados. Isso é para prótese total de amanhã. A gente vai comentar isso amanhã. Grau de borracha para gesso e para alginato.
espátula para gesso metálica e plástica para alginato, a broca 82G para peça de mão, mandris adaptadores para alta e baixa rotação, no caso para usar em delineador, prendedor, guardanapo, cimento de hidróxido de cálcio, carbono aquafilme, isso daí pode ser dividido, né? Um tipo de carbono bem fino, com preço um pouco mais acessível, mas existem também os carbonos da Bosch, né? O BK28 também funciona muito bem, inclusive é até melhor que o aquafilme. Carbono líquido, isso daí pode ser corretivo de papelaria de boa qualidade, né? Você pode utilizar, mas quem puder comprar carbono líquido, eu agradeço, é bem melhor, tá? Espelho de rosto, cera 7, cera utilidade, essas brocas aí, tá? Resina Duralay e Dencrelay ou Dencrelay vermelha, com 25 gramas. Né? Uma resina acrílica de maior precisão. Né? Então, alguns já tem, né? Que já vem do laboratório de pré-clínica 3, já vem com esse material. Resina incolor também, autopolimerizável. Né? Monômero para resina acrílica, em torno de 250 ml. Elástico para dinheiro, né? Liga é outra coisa, né? É elástico para dinheiro. Grampo de grampeador comum, isso daí é lá para total. Espelho para fotografia, a gente vai falar um pouco de fotografia para vocês, como é que faz a foto, inclusive utilizando o celular, né? Quem tiver utilizando o celular, a gente vai dar umas dicas de fotografia para que você faça um padrão de fotografia. Pote Paladon, branco de Espanha, pedra pómez, vaselina sólida. E aí, ó, o articulador semi-ajustável com 4 bolachas, né? Ele é imprescindível. Como a gente vai trabalhar laboratório, a gente vai focar também na montagem desses modelos em asa. A gente vai trabalhar essa montagem em PPR em asa, né? Porque a gente vai ter tempo para isso. Então, a gente vai, né, a gente vai trabalhar com o articulador, tá? Qual é o articulador que a gente recomenda, né? A gente recomenda, sugere os articuladores BioArt, tanto o A4000 quanto o A7 Plus, custo-benefício muito bons. Detalhe, o articulador com o arco facial, tá, gente? Então, se você for adquirir, adquirir o articulador com o arco facial. Já, professor, o articulador está muito caro, tal, quero alugar do meu colega do semestre passado. Se você for fazer isso, é importante que você me procure para mostrar o articulador do colega. Por quê? Porque às vezes o articulador ele é muito cheio de peças pequenas e aí o colega faz o favor de perder essas peças. Entendeu? E aí, às vezes, acaba inutilizando o articulador. Deixa ele inútil, porque faltam peças neles que são fundamentais para a execução dos procedimentos, né, das montagens. Então, é essencial que você traga para mim para dar uma verificada, de repente, no articulador, se você for alugar. Né? Eu recomendo comprar. O articulador é um bem durável, dura aí durante muito tempo, né? Principalmente aí para quem for usar pouco, né? E aí que a gente sugere é da marca BioArt lá, que ele é o mais em conta e ele também é muito eficiente, é muito funcional. As outras marcas a gente teve dificuldade de executar procedimentos por defeitos de fábrica, incrível que pareça. Tá? A grafite 07, grafite 2, né, com cores. Pontas para delineador, isso daí é uma coisa também que vocês precisam ter, porque antigamente a faculdade cedia, mas aí sumiu, né? Começou a sumir, né? Aí ficou difícil de ceder para o aluno, né? Porque os kits de pontas nunca estavam completos, porque perdiam muito. Aí essa responsabilidade virou do aluno, né? Um kit de ponta desses aí para o trio tá suficiente, tá? Aí, assim, mas eu nunca vou fazer isso depois, mas aí você pode vender depois. Isso daí você vai vender, porque sempre vai ter disciplina, né? Sempre vai ter Ciro 1 aí na faculdade.
Suporte para caneta para delineador, apenas para Ciro 1. Isso daqui é lá para o delineador. Gente, o resto é o que vocês já sabem, em termos de vestimenta, indumentária, né, jalecos, coisa toda. Né? É o que vocês já estão acostumados aí. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, de lista, de cronograma? Quer fazer alguma pergunta aí? Professor, Oi. a moldeira é a completa ou serve a parcial? Ô, minha filha, falhou aqui, eu não ouvi nada que você falou. Da moldeira, ela é a completa ou a parcial? Completa, tá? Moldeira de alumínio, de preferência compra o kit completo, tanto para dentado como para desdentado. Para as duas disciplinas você vai usar, tá? Sendo que na disciplina de Ciro 2, vocês vão ter que ter um manequim. Né? Também Ciro 2 vai ser laboratorial. Né? A gente vai fazer dessa forma porque aí o que acontece? Qual que era a nossa grande dificuldade? Quando separa Ciro 1 de Ciro 2, a gente tem dificuldade de encontrar paciente somente para Ciro 2. Geralmente esse paciente de Ciro 2 estava atrelado a uma bateria, né, desdentada superior e inferior parcial. Né? E aí tinha muita dificuldade, porque o aluno não tinha visto as disciplinas, né, de forma laboratorial antes, e aí ficava aquela dificuldade. Como é que eu vou fazer só a prótese superior e não vou conseguir fazer PPR inferior? Né? Então, dessa forma, fazendo laboratorial, né, numa clínica de ESAB 5, por exemplo, a gente pode transformar essa disciplina em clínica, fazer ela laboratorial inicialmente, né, que é o que a gente vai fazer agora, e aí em 5, de repente, transformar ela em clínica, né, fazer ela, você ter a possibilidade de atender um paciente que é prótese total superior e inferior PPR, ou PPR superior e total inferior, pode acontecer também, né? O mais comum é total superior e PPR inferior, né? Você pode ter essa possibilidade de atender o paciente e fazer os dois procedimentos em uma clínica só. Né? Por isso que é importante a gente ver laboratorial primeiro e depois, né, fazer a parte clínica. E aí a gente precisa disso, moldeiras, né? Moldeiras para dentados em alumínio, tá? E para desdentado HLD, tá? HLR, desculpa. Tá bom, pessoal? Tudo bem aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre? O método de avaliação é o mesmo que você já vem fazendo, né? Provavelmente vai ser online também a avaliação, né? A gente vai fazer a gente vai trabalhar algumas formas de vocês estudarem, né, bem essa disciplina, porque a Ciro 1 requer um estudo mais sério, né, para você planejar, para você organizar a sua prótese facial removível, você tem que estudar muito, você tem que saber muita coisa de cabeça. Então, eu vou logo avisando para os senhores, para as senhoras, que né, o negócio vai apertar um pouco, porque eu vou sugerir que todo mundo saiba indicação, contraindicação de grampos, de conector maior, conector menor, tudo isso daí vocês vão ter que saber. Tá? Isso daí é uma fase que só se aprende estudando e não tem jeito, né? Treinando. Tá? Então, inclusive o planejamento provavelmente vai ser a nota de parcial de vocês. Né? A gente vai organizar aí um planejamento para que vocês entreguem que vai valer como nota parcial, para a gente poder, né, lançar aí para vocês uma notinha aí. E junto com a B1, a parcial vai ser provavelmente aí o planejamento. E o planejamento requer saber toda a parte de conteúdo de teórico de grampos, de conectores, de componentes da prótese parcial removível. Tá ok? Bom, deixa eu ver o que falta aqui. Já falamos sobre o cronograma. Falamos sobre a lista de material. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida?
vou abrir aqui, então, uma videoaula gravada sobre indicações e contraindicações, que, na verdade, é como se fosse uma aula, né, inaugural de PPR, né? Uma aula mais... Deixa eu abrir para vocês aqui. Uma aula do IDENTE, tá, gente? Da professora Daniela Silveira. Uma aula de introdução da PPR. O áudio aqui. Todo mundo vendo aí? Tá compartilhado? Sim, sim. Vai dar início, tá bom? Vocês sabem indicar e contraindicar uma prótese parcial removida? Só um instante, professor. Removível? Vamos conversar sobre isso hoje? Começaremos com os nossos objetivos, que vai ser conhecer um pouco da sinonímia dessa prótese, as indicações, as limitações e as contraindicações dessa prótese parcial removível. A gente sabe que a última pesquisa nacional de saúde bucal, que foi realizada em 2010, relatou sobre a necessidade de prótese que mais da metade da população idosa do Brasil ainda é desdentada. Isso para a gente é um problema. Porque se a gente observar ao nosso redor, muitos do nosso convívio têm ausências dentárias e às vezes não se importam com isso. Então, às vezes, a gente pode até observar aquele paciente que fala assim, não, eu perdi esse dente há muitos anos, mas ele está lá atrás e eu não tive interesse, não está me fazendo falta. Mas será mesmo? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Tá disponível para vocês direitinho aí? Sim, Vocês estão ouvindo o som direitinho? sim. Então vamos lá. Não é? Isso é preocupante para a gente. A gente sabe que as perdas dentárias causam vários prejuízos. É como se fosse um ciclo. Então, por conta da ausência de um dente, a gente tem aí problemas na mastigação, problemas na digestão, problemas na fonação, que é o jeito que esse paciente conversa, né? Ele vai ter uma dificuldade para conversar aumentada por conta da ausência de alguns dentes. E também temos o comprometimento estético. Então, às vezes, aquele paciente deixa aquele dente que está lá atrás, escondidinho, para fazer um tratamento posterior, por às vezes até falta de condição financeira, e vai deixando. Só que ali vira um ciclo, e aí essa perda favorece muito, tem um impacto muito negativo na sua qualidade de vida. Só que é nossa responsabilidade, como cirurgiões dentistas, passar e explicar isso para o paciente, tá? Essa é a importância da reabilitação. Então, o que a gente tem com os outros nomes que a gente ouve falar sobre PPR, a prótese parcial removível? Nós conhecemos a PPR como ponte móvel. Às vezes o paciente chega para a gente e fala assim, não, doutora, eu tenho aqui uma ponte móvel que eu fiz há muito tempo, mas ela quebrou. Então, é algo também que se dá o nome de uma prótese parcial removível. Temos aparelho parcial móvel, aparelho parcial removível, mais antigamente ainda conhecido como aparelhos de Holt e dentaduras parciais. Quem nunca ouviu falar que às vezes o avô, a avó, as pessoas mais velhas falam que tem uma dentadura, mas a minha dentadura não é total, ela é só parcial, tá? A gente ouve muito falar sobre isso também. E um nome até
engraçado, que é as famosas pererecas. Ah, não, eu fiz uma prótese, eu uso uma perereca aqui na minha boca. Você já ouviu falar sobre isso? Então, aqui nós temos um exemplo de uma prótese parcial removível convencional, onde a gente tem aqui uma armação metálica e sobre essa armação metálica, os dentes perdidos, né? Que nós iremos repor. Aqui, nós temos já uma prótese parcial removível provisória, onde ela tem uma base toda em resina acrílica. E também podemos utilizar, igual nesse caso, aqui nos caninos, grampos feitos de fio ortodôntico, para ajudar na retenção e estabilidade dessa prótese, ok? Então, o que é a prótese parcial removível? Prótese parcial removível, logo o próprio nome já diz prótese, nós iremos repor tecidos ausentes. Importante lembrar que toda prótese parcial removível, ela tem que ser bilateral. Ah, mas mesmo quando o meu paciente perde um único dente? Sim, mesmo quando o meu paciente perde um único dente de um lado, eu vou repor esse dente fazendo uma união e buscando um apoio lá do outro lado, tá? Então, essa prótese ela é parcial, porque ela repõe um ou mais dentes perdidos e, junto com isso, estruturas ali adjacentes também que foram perdidas, por exemplo, em casos de reabsorções ósseas. E removível, porque permite que o paciente possa remover e inserir essa prótese com relativa facilidade, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente sai achando que nossa prótese ficou super retentiva, só que o que acontece? Está tão retentiva que o nosso paciente não consegue tirar, né? E aí ele volta, nossa, mas toda vez que eu tiro e coloco a minha prótese está machucando muito. A gente tem que ter esse cuidado, porque nós temos que proteger as nossas estruturas remanescentes, tanto os dentes quanto todo o suporte mucoso. Então vamos lá para as indicações. A gente tem várias indicações que vocês podem observar aqui, e que a gente vai falar de cada uma delas. Então, eu indico a minha prótese parcial removível, a minha PPR, quando eu tenho pacientes com espaços edentados com extremidade livre. Por exemplo, aqui eu tenho um caso onde eu tenho uma extremidade livre unilateral. Eu posso indicar a minha prótese parcial removível. Quando eu tenho também extremidade livre bilateral. Então, dos dois lados do paciente, eu não tenho aquele pilar posterior. Ok? Então, nesses casos, eu indico a minha PPR. Outra indicação, quando eu tenho pacientes com espaços protéticos múltiplos. Então, numa única prótese, eu consigo repor todos esses dentes perdidos. E aí, é muito interessante, porque eu consigo evitar a extrusão de antagonistas, eu consigo evitar migração dentária que acontece quando eu perco aquele contato. Ok? Nesse caso que vocês estão vendo, por exemplo, se essa paciente tivesse utilizado uma prótese parcial removível que seja, esse pré-molar aqui, bem instruído, isso não teria acontecido. Quando eu também tenho espaços edêntulos extensos, eu posso indicar uma prótese parcial removível. E aí, ela vai ser parte apoiada em dente, parte apoiada em mucosa, tá certo? Também quando eu tenho pacientes com reabsorção óssea e principalmente anterior, que promove aquela dificuldade do suporte, né? Aquela perda do suporte labial, por exemplo, eu posso utilizar uma PPR porque com a base da minha PPR eu consigo devolver ali esse suporte perdido. Uma das indicações que a gente mais faz é a instalação imediata de dentes. Então, aquele paciente que por algum motivo foi planejado a extração de algum dente e para que ele não vá para casa após essa extração com aquele espaço vazio, né, e também promova todas as migrações e extrusões, nós planejamos uma prótese parcial removível provisória imediata. Então, ali, naquele momento, logo após a exodontia daquele elemento, nós instalamos uma prótese para ele ir para casa com aquela região esteticamente favorável e também funcionalmente favorável. Então, pessoal, fazendo o link da instalação imediata dos dentes, a gente tem aí a devolução do estado físico e emocional desse paciente. Então, esse paciente que não tem dentes, com a instalação de uma prótese parcial removível, a gente devolve esse sorriso para esse paciente, tá? É muito interessante.
Também podemos utilizar como fase de transição para reabilitações complexas. Então, nesse caso, o paciente que, por algum motivo, bruxismo ou qualquer outro motivo, ele perdeu a dimensão vertical de oclusão, então ele tem um desgaste acentuado desses dentes, e nós instalaremos próteses parciais removíveis provisórias sobre esses dentes para a gente reabilitar, para a gente devolver essa dimensão dele e posteriormente partir para uma reabilitação, que seja com prótese fixa, que seja com implantes ou até mesmo próteses totais. Outro fator que hoje pesa bastante para a indicação de prótese parcial removível é o fator de ordem econômica. Então, esse paciente que hoje ele não tem condições financeiras para pagar por um implante, por exemplo, que aí teria uma eficiência mastigatória melhor, tem todas as vantagens de um implante, mas por agora ele não tem essa condição financeira necessária, ótimo, não tem problema. Indicamos uma prótese parcial removível por um tempo e depois ele aos poucos vai se organizando e juntando o dinheiro necessário para fazer o tratamento com implantes, que seja. O planejamento de uma prótese parcial removível, nós temos as limitações e contraindicações que andam ali bem juntas. Por quê? Porque a gente tem dois pontos que norteiam essas limitações e contraindicações da PPR, que são os pacientes com problemas motores e que geram hábitos de higiene inadequados. Então, esse paciente, o que acontece? Ele não consegue higienizar completamente. A gente sabe que a prótese parcial removível, quando instalada, ela favorece o acúmulo de placa bacteriana. Então, é nossa responsabilidade deixar isso muito bem estabelecido para o nosso paciente, a importância de uma boa higienização. Então, se eu já tenho aquele paciente que tem um alto risco de cárie, que ele tem uma dificuldade, que seja por necessidades especiais, com algum problema motor ou algum problema que impossibilite essa higienização adequada, nós iremos pensar se contraindicamos ou não o uso dessa prótese parcial removível. Então, eu acho que com isso nós chegamos no objetivo da nossa conversa de hoje. Nós conversamos sobre sinonímias, que são os nomes mais conhecidos da prótese parcial removível. Nós agora sabemos indicar e nós já entendemos quais são as limitações e contraindicações para a gente observar no nosso paciente, tá? É claro que se a gente coloca prótese parcial removível, esse assunto tem algumas linhas de discussões, porque muitos falam, ninguém faz isso mais, será que ela existe mesmo? Existe, ainda em muitos lugares é o tratamento indicado, principalmente por recurso financeiro, porque é um tratamento previsível, é um tratamento com custo baixo e relativamente rápido de ser executado, tá? Bem como menos invasivo do que outros. Então, no momento, o paciente pode optar por esta PPR e, posteriormente, em um segundo momento, com um planejamento diferente, ele opta por outro, por exemplo, utilizando implantes, que aí sim sua eficiência mastigatória vai melhorar absurdamente. Aqui estão nossas referências bibliográficas utilizadas e meus contatos. Se tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade. E na próxima nós conversaremos sobre plano de tratamento. Ok, pessoal. Vocês sabem indicar... Deixa eu tirar aqui. Tudo certinho aí? Introduziu bem aí a questão da PPR para vocês? Vamos lá agora. Vamos falar aí para vocês. É importante para a gente introduzir o estudo da PPR, a gente saber sobre as classificações, né,
desdentados, né? Que são os pacientes que serão fruto... Só um minutinho, pessoal. Só resolver um problema aqui rapidinho. Eita, ao vivo é assim. De vez em quando acontece um probleminha doméstico. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu conversar com vocês sobre bonitinho aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Então vamos falar aqui, ó. Se quiserem ir anotando é bom, viu? É bem legal, né? Sobre a classificação das arcadas parcialmente dentadas ou desdentada, né? Parcialmente dentadas. Basicamente, a gente vai trabalhar essas classificações de acordo com a via de transmissão de força, né? Que essa prótese, a prótese parcial removível, ela transmite a força da mastigação para o tecido ósseo adjacente, né? Para a estrutura, né, que está abaixo dela, né? Então, algumas classificações são feitas pelas vias de transmissão de força, que é essa que a gente considera, né, essas forças, essa transmissão de cargas mastigatórias para o tecido ósseo. Então, a primeira classificação que a gente vai ver é sobre a classificação sobre via de transmissão de força. Beleza? Bom, nessa classificação aqui, a gente vai ver que existe a dento suportada, tá? Dento suportada. O que quer dizer dento suportada? Que ela é suportada basicamente, né, ou exclusivamente por dentes, né? Dentes de suporte. Ok? Então, essa é a dento suportada. Tá ok? A outra é a dento muco suportada. Quem é dento muco suportada? Dento muco suportada, né? É uma prótese que ela as vias de transmissão, né, recebem cargas, tá, de dentes, né, distribui a carga para dentes, né, transmissão de carga para dentes, e fibromucosa, tá? Dente suportada, somente dente, né? Suporta essa carga, essa carga mastigatória, né? Transmissão de força. A dento muco suportada, dentes
e fibromucosa, né? E existe a mucodentossuportada. Professor, mas não é a mesma coisa, né? Ela ser dento muco-suportada e mucodentossuportada? Não, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? É aqui, ó, no primeiro nome. Se ela é dento, quer dizer que ela distribui mais as forças para os dentes do que para a fibromucosa. Se ela é mucodentossuportada, isso quer dizer que a via de transmissão de forças é mais para a mucosa, né, fibromucosa, do que para os dentes, né? Então, a carga maior de transmissão, carga maior para fibromucosa, né, do que para dentes. Ok, pessoal? Tudo claro aí? Estão me ouvindo? Estão vendo direitinho? Sim. Ou vocês já estão gazetando aula aí? Ai, ai. E a outra classificação, né, é a exclusiva muco-suportada, né? Esse caso aqui não é removível, ela vai ser a prótese total, né, que é somente em fibromucosa. Tá, pessoal? Então, a primeira classificação aí pelas vias de transmissão de força. Tá ok? Então, ela pode ser dentro suportada, dentro muco suportada, muco dentro suportada, né? E muco suportada. Então, tem 4 classificações. Tá ok? Beleza aí? A próxima classificação que a gente vai ver é a classificação dos arcos dentários quanto à presença de espaços protéticos, né? Classificação dos arcos quanto à presença de espaço Tava aqui. protético. Tem gente com o microfone ligado aí. Vamos lá. E aqui, nessa classificação, né, quanto ao arco, a gente tem, né, a classificação de Kennedy. Que são 2 N, tá, pessoal? Que é letra máxima aqui do professor de vocês. Rapidinho, pessoal. Kennedy. Tá? São 2 N's aqui, tá? É um M com 4 pernas. Então, esse cara aqui, Kennedy, classificou os arcos de acordo com o espaço protético, né? E a posição desses espaços dentro do arco, né? Ele levou em consideração a posição desses espaços e os dentes remanescentes. E aí, ele criou 4 classes, né? Vamos ver aqui uma por uma. Né? Primeira, classe 1.
Essas classificações vocês vão ter que saber todas de cabeça, tá? Vocês vão ter que ter a capacidade de olhar para um arco e classificá-lo, tá? De acordo com os conceitos que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, classificação de Kennedy é de acordo com a presença dos espaços protéticos e também com os dentes remanescentes, tá? Então, a classe 1, né, que é a primeira classe aqui de Kennedy, ele é o desdentado posterior bilateral. O que quer dizer isso, professor? Ó, vamos imaginar a seguinte situação. Tem um arco dentário aqui, tá? Tem um arco dentário aqui. E o indivíduo tem aqui, ó. Tem esses dentes somente aqui, ó. Tá? Tem de canino a canino. Então, observa. Ele tem de canino a canino. E aí, o rebordo dele aqui, né? Não tem, ó, dente posterior dos dois lados. Então, ele é desdentado posterior bilateral. Esse cara aqui é classe 1 de Kennedy. Ok? Tá claro isso aí, pessoal? Então, classe 1, desdentado posterior bilateral. Beleza? Classe 2, vamos lá. Classe 2 de Kennedy. Quem é o classe 2 de Kennedy? É o desdentado né, posterior unilateral. Tá? É o unilateral. Quem seria esse cara, né? Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Mesmo arco, tá? Mesmo arco aqui, né? Tem canino, lateral, central, central, lateral, canino, premolar, premolar e molar, tá? Aí, ó, ele não tem do outro lado o dente posterior. Entendeu? Professor, se faltasse o canino aqui, ele seria qual classificação? Classe 2. Você tem que entender o espaço protético. Se você tiver 2 espaços protéticos posterior, é classe 1. Se tiver um espaço protético unilateral, é classe 2. Entendeu a relação? Então, ó, 2 espaços protéticos posterior, classe 1. Um espaço protético posterior, classe 2 de Kennedy. Tá ok? Dúvida aí? Vamos lá. E o classe 3? Classe 3 de Kennedy. O classe 3, ele é o desdentado intercalado. Tá? Que é o desdentado intercalado, né? Esse aqui é o classe 2, deixa eu escrever aqui. Que é o desdentado intercalado. Vamos fazer aqui, ó. Tem um arco aqui, ó. Aí tem um molar aqui, né? Aí tem o primeiro pré aqui. Tem um canino, lateral, central, central, lateral, canino, pré, pré e um molar aqui, tá?
Mais uma molarzinha aqui. Pronto. 2 molar. Observe, esse indivíduo aqui, ele só tem um espaço protético. E o espaço protético está entre os dentes remanescentes. Tá? Observe, ó, o espaço protético está aqui, ó. Está aqui, ó. E esse é o espaço protético dele, ó. Tá? Então, esse cara que tem um espaço protético que está intercalado, ele é chamado de classe 3. Ok, pessoal? Acho que a conexão deu uma falhada aí. Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Alô? Sim. Oi, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Sim. Oi. Né? A internet tá boa. Tudo bem aí? Tá tudo claro aí até o classe 3? Alguém tem dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Bora lá, então. Quem que falta aí? É o classe 4. Quem é o classe 4? Esse cara aqui, ele é o que tem espaço protético anterior, beleza? Tá? Porém, esse espaço ele tem que ter a condição de estar cruzando a linha média. Ok? Olha a seguinte situação aqui, ó. Tá aqui o cidadão. Tem um arco aqui. Aí tem um molarzinho aqui. Tem outro molarzinho aqui. Tem um pré. Tem outro pré. Aí tem um pré aqui. Outro pré aqui. Molar. E molar. Tá? Aí, ó. Observa que o rebordo dele, ó. Aqui é papel incisivo. O rebordo dele, a linha média tá aqui, ó. Linha mediana, ó. Esse espaço desdentado aqui, ele tem que cruzar a linha média, tá? É um espaço protético anterior, né, de dente anterior, cruzando a linha média. Professor, se não cruzar a linha média, ele é classe 4? O que é que vocês acham? Que não é. Não. Não é. Aí vai ser qual classificação? Peguei vocês, né? Se ele não é classe 4, ele é qual classificação? Ó, vamos supor aqui, ó. Vamos lá, vamos começar aqui as situações. Né? Ó, ele tem um central aqui, ó. Central, lateral, canino, pré, molar. Mais um molar aqui. Tem aqui pré, molar. E tem um outro molar aqui. E aí?
espaço protético está aqui. Vamos lá. Valendo um CD da Carol com K. Vamos lá. Que classificação é essa aí? 3. Classe 3, muito bem. Gislaine que falou, foi? Tatiane. Tatiane, você ganhou um CD da Carol com K. Né? Você curtiu Ai, aí credo. o tombamento. Quero não. Agora já ganhou, vai ter que ficar. Então, ó, não cruzou a linha média, gente. Então, isso daqui não é classe 4. Isso daqui é o quê? É classe 3. Classe 3 de Kennedy. Entenderam isso aí? Agora, olha a seguinte situação. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui a galera aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Posso apagar? Posso, mas já estou apagando também. Espera aí que tem uma ferramenta que apaga tudo de uma vez aqui. Deixa eu ver. Apaga tudo. Pronto. Beleza. Show de bola. Bora ver a seguinte situação aqui, ó. Que pode acontecer, ó. É um arco. Tá? Aí, ó, o cidadão tem um molar aqui. Aí tem um pré-molar aqui. Tem outro pré-molar aqui. Aí só vai ter aqui, ó, o central. Dois centrais, laterais. Aí vai ter o pré-molar aqui. Pré-molar. Molar. E molar. E agora, pessoal? Agora pegou. Agora o negócio ficou difícil. Quem é esse cara aí? Qual é a classe dele aí? Quem Classe sabe? 3. Não é classe 3 também? É classe 3, mas observe que ele tem mais de um espaço protético. Versão 3, né? Não Oi? sei se parece que é versão 3, uma coisa assim. Pois é. Para decidir a classificação desse cara, a gente vai ter que conhecer aqui, ó, as regras de upgrade. Upgrade, tá? Para classificação de Kennedy. Vamos lá. Primeira regra. Primeira regra. É regra, gente. Vamos lá. Ó. Vou escrever aqui para você. Deve ser posterior ao preparo de boca. Novas extrações, né? Extrações poderão alterá-la. Ó, primeira regrinha, ó. Deve ser posterior ao preparo de boca. Novas extrações poderão alterá-la. O que quer dizer isso aqui? Antes de você confeccionar todo e qualquer tipo de prótese parcial removível, é interessante que você prepare a boca do paciente. Se ele tiver restauração para fazer, raiz residual para remover, entendeu? Tecido proliferativo não neoplásico, né? Aqueles duplo lábio, você tem que fazer cirurgia. Enfim, você precisa fazer a raspagem, a profilaxia. Você precisa fazer um preparo de boca do paciente.
né? Você precisa fazer um preparo prévio. Ah, tem uma raiz, tem um dente que está comprometido. Beleza. Toda e qualquer regra para classificar esse arco dentário, ela tem que ser posterior a esse preparo de boca. Entendeu, gente? Cadê a caneta aqui? Ó. Ela tem que ser posterior ao preparo de boca. Por quê? Vamos supor, eu olhei aqui essa classificação aqui, mas de repente ele perde esse dente aqui. E aí? Né? E aí? Já mudou a classificação dele. Né? Já mudou a classificação dele. Tá? Ele perde esses dois dentes aqui. Pô, mudou bruscamente a classificação dele. Tá? Mudou bruscamente. Tá? Então a gente vai comentar isso já já com vocês. Já vai colocar a situação aí. Tá? Segunda regra. Vamos devagar que a gente vai chegar lá. Segunda. Alex, a hora? São 9h26. Tenha um bom dia. Olha, segunda regra. Se o terceiro molar estiver ausente, tá? Se o terceiro molar estiver ausente e não for repor a área desdentada, né? Terceiro molar não será levada em conta. Entenderam isso aí, pessoal? Ó, paciente não tem terceiro molar aqui, ó. Só tem o segundo, né? Segundo. Eu vou levar em consideração a ausência do terceiro molar só se eu não repor. Se eu repor o terceiro molar, a classificação muda. Entendeu? A classificação muda. Mas se eu não for repor, continua sendo a classificação ali corriqueira que está de acordo com o espaço protético. Eu não vou repor aquele último dente, então eu não vou considerar. Porque é o seguinte, o que é que predomina na hora de classificar? Por exemplo, se eu tenho essa situação aqui, né, vamos supor que ele tivesse dente aqui. Vamos supor que ele tem o dente aqui, tem um dentinho aqui, tudo por isso. Só tinha esse espaço protético, aí ele perdeu esses dois dentes aqui. Pô, ou ele é classe 3 ou ele é classe 2, né? Porque ele perdeu, aí ele ficou aqui, ó. Ele ficou sem esses dentes, né? Qual é a classificação aqui? É classe 3 ou é classe 2? Né? O que é que predomina, né, a classificação? Isso a gente vai ver nas regras de upgrade, tá? Então vamos lá. Então, se o terceiro molar estiver ausente e não for repor a área desdentada, não será levado em conta, tá? Terceira regra, tá? Se é o contrário da segunda, se o terceiro molar estão presentes, está presente, né? Estão. Se os terceiros molares estão presentes, tá? E vão ser usados, tá? Como suporte, devem ser considerados para classificação. Beleza?
Então, é o contrário da regra 2, né? Se eu for usar o espaço protético, se eu for reabilitar, ele vai determinar a classificação, tá bom? Então, primeira regra, depois do preparo de boca. Segundo, se o terceiro molar estiver ausente e não for reabilitado, ele não determina, mas se ele estiver ausente, né, ou se ele estiver presente e forem reabilitados, forem usados, né, eles vão ser considerados na hora de determinar a classificação. Tá ok? Quarto, essas mesmas regras aqui, né? Regras são válidas também para o segundo molar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho o segundo molar aqui, ó. Se eu perder ele, mas eu não for reabilitar, então ele não interessa na classificação. Tá, gente? Não interessa. Eu não vou reabilitar ele, eu não vou colocar dente nele. Mas se eu for colocar o segundo molar, aí ele entra na classificação. Entenderam isso daí? É a mesma regra do terceiro molar, ela vai e se estende até para o segundo molar. Então, se eu perder o segundo molar e eu for reabilitar, ele entra, ele participa na hora da classificação, em determinar a classificação. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Beleza. Regra 4, agora bora para a regra 5. Deixa eu colocar mais. Aí, gente, só um instantinho. Deu chute aqui, puta merda. Deixa eu só descompartilhar rapidinho aqui. Pronto. Vou caminhar para aqui. Tamo aqui. Beleza. Tudo certo aí? Vamos lá. Estava com a regra aqui na quarta, né? Agora a gente vai para a quinta regra. Quinta regra. Olha só. Quinta. Tá? Áreas desdentadas. Áreas desdentadas. Mais posterior. Eita porra, tá muito junto aqui. Eu tô aprendendo a usar isso aqui, gente. Quando eu dou uma escorregada aqui. Áreas desdentadas mais posterior. Tá? Determinam a classificação. Tá? Áreas desdentada posterior determina a classificação. Então, ó, se a gente olhar aqui para esse caso aqui, ó, né? A pessoa perdeu os dois dentes aqui. Aí já não é mais classe 3, né? Não é mais classe 3, vai ser que classe? Classe 1 ou classe 2? Tá nessa? Classe 2. E vai ser classe 2, tá? Ó, tá nessa situação aqui. Tem esse espaço protético aqui, ó. Tem... Entendeu?
Aí, ó, o dente posterior, a perda dos dentes posteriores, olha a quinta regra aí, ó. Áreas desdentadas mais posteriores determina a classificação. Então, ele não é mais classe 3, ele passou a ser classe 2, né? Por que ele é classe 2? É desdentado unilateral. Mas, professor, e esse espaço protético aqui, que aqui da classe 3 aqui, que ele era classe 3, como é que eu vou fazer? Calma, calma, relaxa, já vamos chegar lá. Tá? Ó, sexta regra. Áreas desdentadas adicionais, olha só, adicionais, tá? São consideradas modificação. Modificação. O que quer dizer isso daqui, gente? Né? Olha o nosso caso aqui, ó. Aqui na classe 2, esse caso aqui na classe 2, né? Não tem uma área desdentada adicional? Tem, né? Então, ele é classe 2, modificação. Quantos espaços eu tenho? Só um. Tem a modificação 1. Se ele tivesse 2 espaços, ele não tem esses dentes aqui e não tem mais esses 2 aqui. Aí era modificação 2. Entenderam isso daí? Vou repetir. Ó. Eita, pô. Olha aí, ó. Ó, vamos supor que ele tem os dentes aqui, ó. Tem os dentes aqui, né? E só tem esse espaço protético aqui, ó. Tá? E só tem esse espaço protético aqui, ó. Tá? Aqui é classe 2, modificação 1. Mas se ele perder aqui, ó, tem 2 espaços protéticos intercalados e mais o espaço aqui, né, de extremo livre. Então, ele já não é mais modificação 12, ele passa a ser modificação 1, ele passa a ser modificação 2. Tá? Passa a ser modificação 2. Ou seja, áreas desdentadas adicionais são consideradas modificação. Toda vez que você tiver mais espaços protéticos, você adiciona a classificação o termo modificação. Tiver 1, é 1. Tiver 2, 2. Tiver 3, 3, 4, 5, enfim. Quantas modificações tiverem, quantos espaços protéticos tiverem, é o número de modificação. Então, o que determina é o espaço posterior, e a cada espaço adicional você soma a palavra modificação. Entenderam isso daí? Beleza, vamos seguir aqui, ó. Sete. Mas, professor, e se o espaço da modificação, por exemplo, ó, vamos fazer a seguinte situação aqui, ó. Ó, eu tenho um molar bem aqui. Como aparece esses casos, viu, gente? E tem um canino bem aqui. Olha que merda. Qual é a classificação aqui, gente? Vamos lá. Participe aí. Deixa eu falar sozinho aqui. Classe 4? Não. Olha a regra número 5. A área de dentada mais posterior determina a classificação. Então, pode cruzar a linha anterior ali, a linha média ali, o espaço protético anterior,
Mas se tiver posterior aqui, quem determina é o espaço posterior. Tá, gente? Então, não é classe 4. Qual é a classificação? A 2? É classe 2? Mas olha o tamanho desse espaço aqui, gente. Olha a quantidade que perdeu aqui do canino para o molar. Não foi maior do que aqui? Então é 1, porque é bilateral. Não, não é bilateral, porque temos um molar aqui. Ela continua sendo 2, gente. Não é 2, É 2. modificação. Que não interessa o tamanho do espaço protético. O que vai determinar é a posterior. Entenderam isso daí? Não interessa o tamanho do espaço protético. Tá? Ou seja, a extensão da modificação não é considerada. Então é classe 2, modificação 1. Bingo! Classe 2, mod 1. Entenderam? É isso aí. Tá? Outra. Última regrinha. A classe 4 não apresenta modificação. Tá, pessoal? Então, se eu tiver, né, uma situação como essa aqui, ó. Tenho molar, tenho pré, né? Aí eu tenho um canino aqui, tenho outro pré aqui, pré, molar. Cruzou a linha média. Isso é classe 4? Sim ou não? Sim. Não, gente, olha a regra aqui, ó. Classe 4 não apresenta modificação. Então, esse cara aqui vai ser classe 3. Entenderam? Esse cara aqui vai ser classe 3. Mod 1. Por quê? Porque o classe 4, ele é só aqui anterior, cruzando a linha média. Se tiver, ó, tiver um espaço aqui, ó, tem um espaço protético aqui, já não é mais classe 4. Já é classe 3, modificação 1. Entenderam? Tá safo isso daí? Ok. Tá? Vamos exercitar isso aí. Né, para que a gente termine a aula com isso daí na cabeça. Professor, volta aquela telinha lá da primeira classificação. Por favor. Primeira classificação, classe 1? É, só para eu bater print para depois eu anotar. Tá. Essa aqui? Isso. Obrigada. Tá? Prontinho, obrigada. Bora ver a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui, exibir, modo leitura. Olha só. Vocês estão vendo aqui os arcos aqui? Sim. Ó, esse primeiro aqui, quem é? Bora lá. Valendo!
Classe 3, eu acho. Classe 3. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui, gente. Peraí, deixa eu fazer um negócio melhor. É um só, isso aí? Peraí que eu vou fazer melhor aqui para vocês. Só um instantinho, deixa eu só colocar aqui no PowerPoint. Só um instantinho. Só um instantinho, peraí. Só colocar aqui para que a gente... Um instantinho, pessoal. Eita, que o computador tá velho. Tá travando. Desgraça. É a vergonha comprar um novo. Bora lá. Estamos aqui, vamos lá. Esse primeiro aqui. Esse aqui, o número 1. Qual é a classificação aqui? Três. Classe 3? Classe 3. Só isso? Modificação 3. Classe 3, modificação 2. Modificação 3. 2. Tá? Por quê? Porque um espaço protético determina a classe e os outros a modificação. Entendeu? Então é classe 3, mod 2. Tá ok? Esse aqui, segundo, número 2. Classe 1. Classe 1. Só classe 1? Modificação. Classe 1, mod Classe 2. Mod 2. Modificação 2. Por quê? Porque tem 12 espaços protéticos. Entenderam isso daí? E esse aqui, ó, número 3. Classe? 3. Não, gente. Quem determina a classe é o espaço posterior. Classe 4. Não, classe 4 Classe não 1. tem modificação. Classe Classe 1. 1. Classe 1, Classe modificação 1. Modificação 1. Beleza. 4 aqui. Classe 1. E classe 1, diabo. Classe 2. Classe 2, Tem um molar mod aqui, 1. ó. Tem um molar Classe 2, aqui. mod 1, professor. Tem um molar aqui, ou seja, o espaço posterior é unilateral, então ele é classe 2. Modificação. Modificação 1. Tá? Vamos lá aqui. Cadê? Eita porra, cadê a caneta aqui? O 5. Qual é a classe? Classe 2, mod 1, 2, 3. Não, 4. Mod 4. Exatamente. E o 6 aqui. Qual é o 6? Classe 1. Classe 1. Classe 3. Classe 3. 3. Classe 3, gente. Mod 3. É espaço, ó. É espaço entre dentes, ó.
Tá? É um classe 3, como tem outro espaço, é modificação. Tá ok aí? Mas aqui, ó. Vamos ver de novo aqui. Esse outro aqui. Professor, volta só rapidinho para me tirar uma foto da tela, por favor. Ai, ai, pessoal, vamos lá. Já. Vamos lá, para esse aqui, ó. Agora é inferior aqui, ó. Vai esse um aí. Classe 2. Classe 2, modificação 1. Isso. Classe 2, mod 1. Segundo. Classe 3, mod Classe 2. 3, mod 1. Classe 3, mod 1. Mod 1. Tá? Por que não é classe 4? Porque classe 4 não tem modificação, gente. Tá? Se ele tivesse os dentinhos aqui, ó, se ele tivesse os dois premolares aqui, aí era classe 4. Como não tem, é classe 3, mod 1. Entenderam isso daí? Sim. Olha aí, terceira aí. Classe 3, mod 1. Classe 3, mod 1. E o 4 aqui? Classe 4. Classe 4. O 5. Classe 3, mod 2. Classe 3, mod 2. Classe 3, mod 2. Muito bem. E agora o... Cadê a caneta, desgraça? 6, qual é? Classe 1. Classificação. Classe 3. Classe 1. Ah, só tem bilateral posterior. Entenderam aí, pessoal? Tá indo o entendimento. É facinho, não tem segredo. Alexa, hora. São 9h52. Vamos lá, gente. Vamos dar sequência aí. Vamos falar aqui de princípios de biomecânica agora, tá? E aí depois, para a aula que vem, a gente fala dos elementos da PPR. E aí mistura com biomecânica de novo. Vai ter uma aula só de biomecânica. Porque assim, na PPR tu vai começar, aí tu vai atropelar, aí tu vai voltar de novo, entendeu? Para poder entender. Porque só indo numa sequência lógica nunca entende, entendeu? Tem que voltar para entender, é uma cagada. Então a gente vai aqui devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar aqui agora de biomecânica. Biomecânica da PPR. Ó, vocês já aprenderam classificação, vocês estão safo em classificação. Só esqueci um detalhe, tá vendo como a gente tem que voltar? Vamos lá. Essa classificação que a gente viu aqui foi a de Kennedy. Aí é o seguinte, de acordo com a sua percepção, intuição, inteligência e capacitação, vamos pensar agora essas classificações em relação à via de transmissão de força. Lembra da classificação de via de transmissão de força? Pode ser como? Dento suportado, dento muco suportado, mucodento suportado e muco suportado. De cara, muco suportado a gente já corta, né? Vamos ver aqui, ó, o número 1, tá? O número 1 aqui. Bora pensar aqui. Ó, eu tenho transmissão em fibromucosa das forças? Sim ou não? Não. Sim. Sim, lógico. Eu tenho 3 espaços protéticos. Eu não posso considerar que essa prótese não tenha transmissão em fibromucosa, gente. Tá? Eu não posso considerar isso. Agora eu te pergunto,
Existe via de transmissão através de dentes nessa classificação? Sim. Sim. O que predomina? Dente ou fibromucosa? Dente. Dente. Tem mais dente do que espaço protético, né, gente? Né? Então, ela é qual? Muco suportada. Não, Dentro ela muco Dentro suportado. suportado. Dentro, muco suportado. é muco suportada. Beleza? E a 2 aqui? Dentro muco suportado. Dentro, muco suportada também, apesar dos 2 espaços protéticos aqui, tá? Também ela é dentro muco suportada. Nessa 3 aqui, o que é que vocês acham? Eu acho que é muco dentro Muco suportado. dentro suportado. Aqui, gente, a gente está no limite, entendeu? Está no limite entre dentro muco suportado e muco dentro suportado, tá? Mas a gente considera dentro muco suportada ainda, porque tem condição da gente fazer um planejamento para que a transmissão seja mais ao longo eixo dentário do que em cima de fibromucosa. Sempre quando a transmissão é em cima do longo eixo dentário, ela é mais previsível, tá? Em relação a princípios biomecânicos que a gente vai falar daqui a pouco. Ó, por exemplo, nessa situação aqui, ó, estão vendo na 6, a gente considera que ela é muco dento suportada. Entenderam? Porque a gente tem mais transmissão de força em fibromucosa do que propriamente em dente. Pessoal, a situação 1 também, a situação 1 é a gente está no limite. Não está errado a gente dizer que é muco dento suportado, mas também não está errado eu dizer que é dento muco suportado. Tá no limite. Mas essa aqui, sim, ela é muco dentro suportada, porque ela tem mais transmissão de força em mucosa, em fibromucosa, do que em dente. Entenderam isso daí? Tá ok? Sim. Sim, ok. Qualquer outra situação, Tranquilo. por exemplo. Olha a situação número 5 aqui, em que o espalhamento... Dente, tem pouco dente, não tem? Tem 4 dentinhos, mas eles estão super bem espalhados, né? A disposição deles está perfeita. Isso quer dizer que ela não é mucodento suportada, ela é dento muco suportada. Mas se eu pegar esses 4 dentes aqui e juntar eles, como nessa situação aqui do 6, ó, peguei 4 dentes, tem 4 dentes aqui, que também tem 4 dentes. Só que os 4 dentes estão unidos aqui e aqui eles estão bem distribuídos. Olha só como mudou a configuração. Aqui ela é dento muco e aqui ela é mucodento. Só pela disposição dentária. Vocês entenderam isso daí? Né? Porque eu tenho a possibilidade de fazer retenções e fazer um planejamento aqui para que as forças sejam transmitidas ao longo do eixo dentário, de forma equilibrada. Aqui não, eu só tenho 2 extremos aqui de dentes aqui, eu não tenho como equilibrar isso aqui somente em dente. Eu vou fazer uma transmissão de força mais em fibromucosa do que em dente. Por isso que ela é mucodento suportada. Entenderam isso daí? Vamos lá, então vamos falar de biomecânica. Quais são os conceitos de biomecânica da PPR? Primeiro, retenção. Retenção. O que é retenção? A retenção, ela impede o deslocamento vertical. Beleza? Impede o deslocamento vertical. Então, deslocamento no sentido vertical, tá? É só conceito, gente. Eu não vou colocar ainda em prática isso, que vai ter uma aula só para isso, tá? Vamos lá. Outro conceito de biomecânica, né? Aliás, dentro da retenção, ela pode ser uma retenção
mecânica. Tá? Como é uma retenção mecânica? Ela é direta, pode ser friccional ou indireta. Tá? Bom, se eu tiver uma prótese e ela estiver prendendo em dente, é uma retenção do tipo mecânica, né, gente? Concorda comigo? Concorda comigo? Sim. Eu tenho uma prótese que ela é presa em dente, ela é dentro do muco suportado. É uma retenção mecânica? É, porque ela está diretamente presa ao dente. Tá? Se ela estiver só encostada no dente, mas ela tiver com retenção, ou seja, se o deslocamento vertical dela ficar dificultado, não ser fácil, ela tem retenção. E se essa retenção é causada simplesmente por um encostar no dente, como, por exemplo, as perereca. O que é perereca? Vocês viram lá no vídeo da Daniele. Perereca é aquela que não tem grampos, né? Aquelas próteses, elas ficam, às vezes, retidas somente por estarem encostadas no dente, né? Não é certo isso, mas às vezes fica. E aí é uma retenção mecânica do tipo friccional. Retenção mecânica do tipo indireta é aquela retenção mecânica que ela, independente do ponto de retenção maior, ela ajuda numa retenção secundária. Então a gente diz que é a retenção indireta, mecânica do tipo indireta. Ok? Outro tipo de retenção é a fisiológica, né? Aqui a gente vai para adesão e coesão. Tá? Isso daqui a gente vai entender lá na prótese total. O que é adesão e coesão? Isso daqui são formas de aderir, né, de causar retenção em fibromucosa. Tá? Em fibromucosa. E aí a física, né? Retenção física. Mas a pessoa física na mesma mecânica? Não, porque a física, ela envolve suporte, né? É o cálculo em cima de uma retenção, né? Retenção física, tá? É o cálculo em cima de uma retenção. Ela não é, ela é mecânica, de certa forma, só que ela é o planejamento da retenção mecânica, a retenção física. Tá, pessoal? Tá claro aí para vocês? Outra coisa, né? Outro princípio é a estabilidade. Estabilidade. Gente, né? A estabilidade, né, é o deslocamento, né, impede o deslocamento no sentido horizontal. Viu a diferença de retenção para estabilidade? Retenção é impedimento do deslocamento vertical. Estabilidade é impedimento no deslocamento horizontal. Né? Quando é que você tem estabilidade numa prótese? Quando ela não se desloca no sentido horizontal. Né? Imagine vocês, tem aquele paciente lá que tem uma PPR superior, aí ele toca com o dente do lado, assim, da PPR, né? Toca aqui do lado, assim, tá, né? Aí a prótese se mexe no sentido horizontal. Ela tem estabilidade? Não. Só que ele tenta tirar essa prótese no sentido vertical e não consegue. Ou seja, essa prótese tem retenção, mas não tem estabilidade. A mesma coisa pode acontecer de forma contrária, né? Ela pode ter muita estabilidade, mas não ter retenção. Então, são princípios biomecânicos, tá?
Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, de princípios biomecânicos, é bom a gente parar por aqui. Você vai ter uma aula só disso, pra gente não complicar muito a cabeça de vocês. Só queria que vocês entendessem até aqui. Tá beleza? Tá safo aí? Ok. Acho Beleza. que muita informação hoje, né? E aí começa a complicar depois, encher aqui a cabeça de vocês. Vamos devagar. Tá ok, pessoal? Então, o que é que a gente viu hoje? A gente comentou aí sobre o cronograma, comentamos sobre a lista de material, tá? Falamos sobre indicações, contraindicações e PPR, né? Os conceitos básicos do PPR, introdução do PPR. Falamos das classificações, né, dos arcos dentários em relação à via de transmissão e ao espaço protético, não é isso? E vimos aqui o início de biomecânica de PPR, tá? As coisas vão ser devagar, tá legal? Devagar, tá? Na próxima aula a gente vai conversar mais sobre biomecânica, vai ser uma aula só de biomecânica, tá beleza? Fechou? Beleza. Tá bom, professor. Encerramos por hoje, então? Sim. Beijo no coração de vocês, até a próxima, até semana que vem. Tchau, professor. Bom dia. Até. Tchau, bom dia. Procurem resolver o Tchau. AVA de vocês, que já tá tudo lá, tá? Mas aí a Gislaine vai me dar um e-mail aí que eu vou mandar para vocês depois. Vou passar agora, professor. Tá, manda lá, tá? Depois eu mando para vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.